Oi pessoal, Duda da RPS Capital. Eu já tô aqui mais uma vez com o Alexandre Miguel, analista do fundo Long Only aqui da casa. Ale, na última gravação que a gente fez, você comentou sobre a nossa exposição nas empresas de consumo. Como é que foi essa posição no mês de maio? Como que isso impactou a nossa performance? Enfim, comenta um pouquinho sobre essa tese, por favor. Tá. Obrigado, Duda. A gente, na verdade, foi um mês, né, que o fundo ficou ligeiramente positivo contra a bolsa, né, que subiu perto de 3%, mas no ano a gente tem, né, uma performance acima do benchmark ainda de 2 pontos percentuais. Essas posições, especificamente, que eu comentei na última, na verdade, mês passado foram detratores do fundo como um todo, né, tiraram um pouco de performance. A gente estava com uma visão de que o estresse nos juros, né, a subida no juro real, fez com que, né, abrisse oportunidades, olhando para a valuation de algumas dessas empresas, junto com estímulos econômicos de curto prazo que favoreciam aí os resultados desse grupo de companhia. Acho que essa visão se mantém válida, né, a gente mantém algumas dessas empresas na carteira. Acho que o que prejudicou foi principalmente o juro real, com a inflação ainda apertando e o juro continuou alto como um todo e acho que acabou limitando a performance desse grupo de ações de consumo mais cíclico, né? No mês passado, de maio, ele gerou uma performance negativa, esse grupo, mas a gente fez alguma redução em algumas delas, algumas dessas ações, algumas outras, como o Grupo Soma, a gente mantém a posição no setor, dada a nossa visão sobre a empresa e ainda sobre essa perspectiva de resultados bons de curto prazo. Tá. Além desse tema de consumo, a gente comentou também na última gravação sobre commodities, né? A gente segue tendo uma posição relevante nesse tema. Eu queria entender melhor como é que você está analisando o cenário, enfim, quais são os papéis que vão necessitados dentro desse setor. Tá. Isso, a gente tinha, né, uma exposição razoável ainda em commodities no mês passado. A nossa visão da casa aqui continua sendo de uma inflação mais persistente para frente, né, isso demandando um aperto monetário das principais economias. Então a gente mantém, né, aliado a uma situação, um desbalanço aí entre oferta e demanda de algumas commodities. Então a gente mantém. Hoje continua sendo a posição de commodities perto de 1/3 do fundo. Pontualmente, ao longo do mês passado, a gente reduziu um pouco da posição na Petro, por ter sido uma ação que performou muito bem ao longo do mês passado. Na véspera, ou na iminência da aprovação da matéria de redução do ICMS, a gente decidiu por reduzir um pouco, já tinha uma parte precificada, e aí tirar um pouco, né, colocar um pouco dos lucros aí no bolso. E ao mesmo tempo a gente aumentou ao longo do mês, mais para o final do mês até, a posição em Vale. Também foi uma posição boa, mas a gente acha que num cenário aí, acho que abre mais espaço para a reabertura da economia chinesa, com a queda dos casos de Covid, a gente fica mais otimista com as ações da Vale. A empresa também reiterou uma disciplina boa na estrutura de capital, pagando dividendo, então continua com resultados bons, o preço do minério também continua bom, agora com essa reabertura pode até melhorar, e tiveram também notícias em relação à oferta, né? A Índia colocando tributação sobre as exportações, isso como um todo ajuda a parte de oferta e demanda do minério. Então foi uma das posições em commodities que você mencionou, de mineração, que a gente aumentou e continua tendo exposição no fundo. Já comentou sobre algumas posições que estavam na nossa carteira de maio e que a gente segue apostando para junho, mas eu queria que você detalhasse um pouco melhor, assim, como que a gente está enxergando o cenário para esse mês que começou agora. Enfim, tem algumas pautas que estão na mesa, né, privatização, enfim, alguns assuntos que estão em alta agora, e como é que você acha que isso impacta a nossa carteira para o mês de junho? Tá legal. Então a gente continua assim sobre Brasil, atividade, continua com uma visão de atividade forte no curto prazo. Acho que ano eleitoral, estímulos econômicos, então acho que essa visão continua válida. Como eu mencionei, a gente reduziu alguns nomes pontualmente, mas continua com alguns temas dentro dessa linha. Então, uma visão de Brasil positiva nesse cenário. Eu acho que o que pega e acaba pesando no Brasil para não estar assim, com uma exposição muito agressiva é a questão dos juros, que eu mencionei. Isso aí não está arrefecendo.
as projeções, né, a despeito aí da matéria do ICMS, as projeções de inflação continuam sendo revisadas para cima. Acho que isso é um limitador para a gente ver uma performance mais consistente de bolsa aqui dos papéis domésticos. Dito isso, então a gente tem escolhas seletivas dentro desse setor. Falando de alguns outros setores, mencionei commodities, continua sendo uma exposição relevante dentro do fundo. A gente tem o tema das estatais, muito mais ligadas à privatização. Não, então, o caso de Eletrobras, nível nacional, e Sabesp, aqui olhando para o governo do estado de São Paulo. E a gente continua também com uma exposição no fundo acima do índice em alguns papéis defensivos na Bolsa. Aí, dentre eles, eu citaria no setor de saúde a Hypera, no setor de atacarejo as ações do Assaí. Então, continua com essas posições que a gente já vem carregando há um tempo. E eu acho que vale ressaltar a nossa carta de gestão, que a gente soltou no mês passado, e lá tem um detalhamento bem completo, né, sobre alguns setores, enfim, alguns papéis que você comentou aqui. Lá a gente lista os principais temas, alguns dos quais eu mencionei aí, e entra aí uma apresentação específica de alguns cases. Então, para quem tiver interesse, é legal. Tá ótimo, Ale. Obrigada. Obrigado, até mês Dá. que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.